E aí, tudo bom? Meu nome é José Alberto Alves, sou engenheiro civil e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre impermeabilização de vigas baldrame, né? Lá no meio do vídeo, se você já estiver gostando, já dá o joinha, o like, né? Isso acho que ajuda. Mas a questão é o seguinte: como que vê essa discussão, né? Tava conversando com o médio obras, né? E daí ele disse o seguinte: não sei nem como que a gente chegou nesse assunto. Ele falou: olha, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai discordar. Falei, pra mim não tem que ser usada manta asfáltica e impermeabilização de fundação. Eu falei, mas por quê? Né? De uma maneira bem simplista, ele basicamente disse o seguinte, que a manta asfáltica, ela não favorece, né, não facilita, ajuda assim, a correta aderência entre a fundação aqui e a parede, né, a alvenaria que a gente vai colocar aqui em cima, sabe? Então seria como se a gente apoiasse a nossa parede em alguma coisa que pudesse se mexer ou não fosse devidamente fixo, vamos dizer assim, entendeu? Então foi nesse sentido. Eu pensei, tá, mas é possível usar, né, uma solução toda, então, mas faz sentido, né, o que ele tá expressando, né? Então assim, faz sentido, né? O objetivo desse vídeo é esclarecer, porque em uma das situações, às vezes, por exemplo, chega eventualmente algum cliente, daí fala isso, o cliente fala, pô, então não põe na minha casa, né? Mas e se na casa dele tiver que colocar? Você tá entendendo? Porque aqui vocês vão entender que assim, não existe necessariamente uma resposta correta global para todo tipo de situação, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto. Então aqui a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas só adiantando, se você tiver com pressa, né, o que ele falou, primeiro, manta asfáltica pode dificultar, em alguns casos, a aderência? Pode sim, né? Isso quer dizer que ela não pode ser usada nunca? Claro que não, pode ser usada sim, entendeu? Agora o que, que vai falar se vai usar manta asfáltica ou outra, cada caso é um caso, entendeu? Então é isso que a gente vai ver aqui sobre isso. Então vamos lá. Então aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre os principais tipos de impermeabilizantes. O primeiro que a gente falou é a manta asfáltica, né? Isso aqui, impermeabilizantes, né? Especialmente a gente vai focar em vigas baldrames, né? O que ela é? Uma manta pré-fabricada composta por asfalto modificado com polímero. Sim, é asfalto mesmo. Ela é uma estrutura com véu de fibra de fibropoliéster, ela tem uma espessura de 3 ou a 4 milímetros. Para aplicar, precisa de um maçarico ou uma fita alta adesiva, enfim. Ela necessita de um primer asfáltico para ser aplicada e requer uma proteção mecânica após a aplicação. Então vamos lá, não entendi tudo, vamos fazer o seguinte, ó, vou mostrar aqui para vocês um exemplo aqui, olha, olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo jogar para cá. Consegui. Isso aqui, olha, isso aqui eu peguei aqui da internet, né, no site da Acron. Isso é uma manta asfáltica, olha só. Manta baldrame, manta para vigas, olha só, bacana. Precisa de um maçarico, olha aqui. Olha como é que fica lá, ó. Fica com uma faixa aqui, ó, tá vendo? Fica tipo um plástico aqui mesmo, entendeu? Aqui olha só. Então, sim, precisa de um maçarico para aplicar, sabe? Ó, o pessoal fazendo acabamento aqui, entendeu? Então, isso aqui, olha, é uma manta asfáltica, tá? Isso é uma manta asfáltica. Olha sobre durabilidade, as vantagens, né? A gente tem várias da manta. Primeiro, assim, então, ela tem uma de 20 a 30 anos aí, a vida útil. Ela é muito boa, sabe? Suporta pressões, né? Impactos. Isso é um ponto muito positivo. Imagina, por exemplo, numa piscina, assim, sabe? Barreiras físicas contínuas, então ela forma uma camada impermeável uniforme, né? Resistência a raízes, né? Ideal para áreas ajardinadas, né? E ela pode ser aplicada em diferentes superfícies, né? Além de assim, de ser um sistema amplamente testado e aprovado. O manto é muito bom mesmo. Desvantagens, né? Então assim, primeiro pelo custo, né? Isso que, de modo geral, até falando assim, em casas, nem é tão comum assim fazer o uso da manta, sabe? A não ser que a pessoa queira, enfim, como eu disse, dependendo de caso, mas de modo geral, até que pode ser usado, com certeza, pode ser usado. Mas não é tão comum, geralmente é usado a emulsão, que a gente vai ver depois. Custo elevado, né? Então, mão de obra especializada precisa de
profissional que saiba aplicar. Complexidade em detalhe, então assim, às vezes num canto ou algumas áreas irregulares pode ser mais chata a aplicação dela. E tem que ter cuidado para evitar bolhas ou descolamentos na hora que estiver executando, e é um processo um pouco mais demorado, né? Porque precisa do maçarico, tem que ter muito cuidado. Então, assim, essas são as principais desvantagens da manta, sabe? Então, não é uma aplicação. Não vou falar que assim, é tranquilo, né? Tudo de fazer, mas não é tão tranquilo quanto o outro, que é bem, né? E quando usar, então, olha só, obras que têm orçamento disponível para fazer o investimento nesse tipo de solução, locais com lençóis freáticos elevados ou que tem muita umidade, sabe? Projetos que existem máxima segurança e durabilidade, que assim, a manta é um pouco mais robusta em relação a outras soluções. Construções de alto padrão, né? E áreas sujeitas a pressões hidrostáticas, tá? Então, assim, ela suporta uma pressão bem melhor do que a argamassa polimérica, por exemplo. Aí vamos lá. Segundo ponto é a emulsão asfáltica, né? O que é emulsão asfáltica? É um produto à base de asfalto em estado líquido diluído em água, né? Tem uma consistência pastosa, de fácil aplicação, de fácil espalhamento, perdão. Ela pode ser aplicada com brocha, rolo ou tinta, trincha, né? Recomendado de 3 a 4 demão, cruzada também, e secagem entre demão de 4 a 6 horas, né? E uma cura completa chegando até a 48 horas, tá? Então as vantagens, as principais vantagens. E esse tipo de a emulsão asfáltica é o que é muito usado em baldrames, né? A gente tem um custo acessível, então quando o orçamento é limitado, ela é uma solução boa. Fácil aplicação, não requer, basicamente assim, você abre o balde, pega a brocha ou a trincha lá e começa a aplicar, né? Não tem muito segredo não. É rápido, é muito mais rápido que fazer a manta, claro, né? Tem uma boa aderência. Aí aqui sobre a aderência, um ponto. Tem uma aderência obviamente melhor do que a manta, mas tem que ter um certo cuidado também, porque de modo geral a aderência dela costuma ser um pouco menor que da argamassa. Mas se ela for muito bem executada, se a superfície estiver devidamente limpa, se for usado alguns chapiscos, né? Talvez até um chapisco com alguns aditivos, não tem problema grave ou não que em questão de aderência, tá? Então é só ter um cuidado melhor na execução. E além disso também, depois dela, ela precisa de uma proteção mecânica também. Então às vezes pode colocar ali uma camada de argamassa ali acima dela também, entende? Mas assim, o cuidado com o chapisco, tá? Então, sobre ser bom ou ser ruim, está muito relacionado a como que vai ser construído e executado. Então tem que ter esse cuidado, tá? Sobre a flexibilidade, ela acompanha pequenas movimentações e ela é fácil de encontrar no mercado. Desvantagem, né? Ela tem vida de útil, vida útil um pouco menor que da manta, mas não significa que ela não vai ser eficiente, tá? Ela tem trincas no substrato, né, que comprometem a impermeabilização, né? Pode precisar de manutenção periódica, a depender de todo tipo de situação. Ah, apliquei na minha baldrame. Como é que eu vou fazer manutenção da baldrame? Não, calma, né? Calma. Assim, aplica da maneira correta, tá bom? Tenha todos os cuidados que não terá problemas, né, futuros, tá? Quanto isso aqui pode ficar tranquilo. Proteção mecânica, né? Vulnerável, se é uma proteção adequada, é bom fazer essa proteção. E eficácia, né? Como eu disse, assim, depende muito da marca e da aplicação correta. Então, obras residenciais de pequeno porte, pequeno e médio porte, orçamento limitado, locais sem grandes problemas de umidade. Então, assim, grandes problemas de umidade, né? Tem um lençol freático aflorando aqui, né? Reformas e reparos, ela é bem interessante. E situações onde não há pressão hidrostática significativa, que já no caso da manta já aguenta mais, tá? Eu mostrei a foto? Não mostrei a foto. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver lá a foto aqui. Cadê? Aqui. Olha só. Isso aqui, emulsão asfáltica. Olha só como é que fica lá. Ah, esse aqui já tem com manta, ó. Esse aqui já tem manta asfáltica. Vamos ver se tem só emulsão aqui. Ó, aqui, ó. Isso aqui é emulsão, tá vendo? Olha só. É tipo uma tinta preta aqui por cima, entendeu? Bem legal, tá? É a mais comum, vamos dizer assim. Ah, mas são as únicas? Não. Agora a gente chega na onde? Na argamassa polimérica,
nosso famoso Cicatop 100, 107, Viapol, né, e enfim, outros que tem no mercado. Então, assim, é uma mistura de cimento agregado e aditivos. Então, aqui já é um primeiro ponto. Como é argamassa, a base de cimento, tá? É cimento ainda com aditivos, ou seja, assim. Então, ele é um pouco mais, tende a ser um pouco mais poroso que os outros. Não significa que não funcione, óbvio que não. Mas tudo está relacionado, como eu disse, a uma boa qualidade do produto e a aplicação, tá? Então tem que ter um cuidado maior. É um sistema rígido, ou seja, ele não é flexível. A aplicação com desempenadeira ou brocha, também bem simples de aplicar. Recomendado de 2 a 3 demãos cruzadas. No caso de fundação, o ideal é colocar até 4. 4 demãos cruzadas, tá? 4 demãos cruzadas. Então, pá, faz de um lado, depois volta, pá, faz do outro, faz para cima, pá, para baixo, para cima. Enfim, mas vamos lá. Espessura média de 2 a 3 milímetros. Uma cura necessária tem que ficar molhando, né? A execução é um pouco mais demorada do que de emulsão. Ah, mas eu executo rápido. Então você tem que ver se está executando certo, porque tem que ter cuidado. Tem que deixar fazer a cura completa de uma demão para outra, para depois aplicar de novo, entendeu? Então tem que ter esse cuidado, tá? Aderência. Olha só, integra-se ao substrato, ou seja, essa questão de aderência. Lá que a história, como eu falei, da história lá do começo, que os outros têm, aqui com a argamassa, já tem uma facilidade muito maior. Uma resistência mecânica, ela pode ser trafegável após a cura. Ela aceita acabamento imediato, né? Então não precisa fazer a proteção, vamos dizer assim, sabe? Durabilidade também boa, não propaga chamas e facilidade de reparo é bom. Desvantagens, é um sistema rígido, ou seja, ela não acompanha grandes movimentações estruturais. Então tem que ser, mesmo que de modo geral, vigas baldrames são estruturas que não se movimentem tanto, né? De modo geral, né? Mas ela não acompanha, tá? Risco de fissuração, ela pode trincar e movimentar a estrutura com movimento. Cura crítica, como eu disse, tem que ficar curando, tem que ter um cuidado maior para fazer essa aplicação, tá? Menos eficiente sob pressão, isso é verdade. Então, se tiver locais com pressão de água assim, maior, ela tende a ser menos eficiente, tá? E exige um substrato muito bem preparado. Você tem que ter um cuidado com a superfície, talvez até maior do que as outras anteriores, sabe? Então, quando você pode usar? Olha, em estruturas estáveis sem movimentação significativa. Quando você necessita aplicar revestimento logo após o uso acabado. E como complemento a outros sistemas e áreas que não sofrerão, pressão hidrostática, entende? E superfícies que precisam ser trafegáveis, tá? Então, assim, esses são os casos. E por filme cristal, não mostrei na foto. Vou mostrar a foto. Aqui, vamos pegar a foto aqui, olha. Argamassa polimérica, não tem muito segredo, é uma argamassa assim mesmo, passa com a trincha aqui, ó. Esse site aqui tá com a foto, mas aqui, é basicamente isso aqui, sabe? Então, assim, é bem tranquilo. Por último, mas não menos importante, para nós entendermos melhor aqui, a gente tem, vou pegar aqui, voltar para nossa apresentação, cristalizante, que é um composto de cimento Portland na areia de quartzo e aditivos, né? Penetra nos poros do concreto, formando cristais solúveis. É uma aplicação pintura ou adição na massa de concreto. Não forma película superficial, tem uma profundidade de penetração até 40 centímetros e ativação por umidade. Vantagens: age dentro da estrutura do concreto, fecha fissuras de até 4 milímetros automaticamente, né, porque o concreto mantém a aparência natural do concreto, tem uma vida útil igual a do concreto, pode ser usado em reservatório e permite a aplicação de outros revestimentos. Então, olha só, desvantagem. Costuma ser a solução mais cara, inclusive até mais que a manta, sabe? Eficácia depende do concreto de qualidade. Não funciona bem em superfícies em concretos porosos, né? Então tem que ter um cuidado, né, nessa preparação muito maior. Não substitui sistemas tradicionais, né, em locais que precisam de outros complementos, e requer conhecimento técnico para aplicação. Então, assim, acho que de todas essa aplicação mais chata são os cristalizantes, sabe? Vamos ver uma foto aqui, olha só.
Olha, impermeabilização por cristalização do concreto. Então, basicamente assim, a aplicação do concreto que vai servir como impermeabilizante. Então, para finalizar, vamos lá, nosso quadro comparativo então dos sistemas. Lógico, né, o custo estimado aqui, obviamente, vai depender de região para região, que é de modo geral. Suponhamos, por exemplo, uma mesma área, sei lá, por exemplo, a gente tem uma casa, né? Vamos impermeabilizar com qual desses quatro, né? Mesma área de permeabilização, mesmo sistema, mesmo tudo, tá? A gente vai escolher os quatro. De modo geral, né? O mais caro costuma ser o que o cristalizante, concreto cristalizante, né? Depois a manta asfáltica, emulsão asfáltica e argamassa polimérica costumam possuem um menor custo-benefício, vamos dizer assim, sabe? Lógico, vou falar de novo que isso é muito importante. Essa decisão ela não pode e não deve ser tomada única e exclusivamente no preço, no valor. Depende da situação, entendeu? Depende de cada caso é um caso. Aqui é de modo geral, mas vamos lá. Durabilidade, né? Manta cristalizante costuma durar muito mais, né? O concreto cristalizante, manta asfáltica já possui uma durabilidade maior. Ah, mas aí de novo, manutenção, vou lá, coloquei na fundação, vou fazer manutenção? Não, calma, calma. Não vai quebrar a parede nem tudo não, sabe? Isso aqui é principalmente aqui para aquele tempo de ambientes que ficam expostos, entendeu? Por exemplo, laje, sabe? Caso a laje fique ali em contato direto com o sol, chuva, todo dia, enfim, sabe? Facilidade de aplicação, né? Manta asfáltica, o concreto cristalizante, né? Primeiro com ele uma aplicação média assim, tem que preparar bem, mas é como se fosse aplicando um concreto. A manta asfáltica já precisa de um maçarico, enfim, não é qualquer pessoa. Já a emulsão asfáltica e a argamassa polimérica, a aplicação é bem mais tranquila. Só precisa ter um cuidado na argamassa polimérica na preparação, né? Tem que preparar bem, deixar o tempo, sabe? Mas assim, a mais fácil ainda é a emulsão asfáltica, que basicamente você não precisa nem preparar, porque a argamassa polimérica você ainda precisa fazer alguma preparação, sabe? Mesmo que seja mínima, às vezes. Resistência mecânica, então vamos lá, o concreto cristalizante boa, a manta asfáltica muito boa, né? A argamassa polimérica é boa e a emulsão asfáltica assim de baixa a média, né? Flexibilidade, isso aqui é bem importante, né? O concreto cristalizante, um concreto, né, que a manta asfáltica de média a alta flexibilidade, né? Por isso que às vezes ela é colocada em locais que exigem movimentação, por exemplo, estrutural forte. A argamassa polimérica, a flexibilidade dela é baixa, ela é mais praticamente rígida, entendeu? Isso quer dizer que ela fica mais propensa a ter fissuras, trincas, enfim, sabe? E da emulsão asfáltica também já é mais alta. Sobre a mão de obra, vamos lá, concreto cristalizante, né? Especializado, manta asfáltica também, né? A emulsão asfáltica não especializada porque ela é muito tranquila de ser aplicada, né? A argamassa polimérica é tranquilo também de aplicar, só tem que fazer a preparação correta, que também não é muito difícil, né? Tempo de execução depende mais, né? Mas de modo geral, mais demorada é a manta asfáltica, né? A argamassa polimérica, ela tende a ser um pouquinho mais demorada que a emulsão asfáltica, por quê? Porque você tem que fazer preparação e tem que ter um cuidado a mais ali na execução também, sabe? E eficiente em umidade alta, sabe? Alta. Concreto cristalizante costuma ser muito bom. A manta asfáltica também muito boa, sabe? Emulsão asfáltica costuma ter uma eficiência um pouco maior que a argamassa polimérica, isso em umidades altas, né? Então, o que seriam essas umidades altas? Onde a pressão da água é um pouco mais forte, sabe? Não que não possa usar em alguns ambientes, mas assim, estamos falando de eficácia. Então, análise por critério de decisão. Se a gente fosse pegar o menor custo-benefício, a gente escolheu a emulsão asfáltica ou a argamassa. Pela maior durabilidade, seria o concreto ou a manta. Mais fácil de aplicar, emulsão asfáltica ou cristalizante também, né? E maior proteção, de modo geral, manta asfáltica e cristalizante, né? Lógico, isso significa que se você não usar manta asfáltica ou cristalizante, sua casa não vai ser impermeabilizada? Claro que não, né? Claro que não. Mas esses dois eles possuem ter uma capacidade, vamos dizer assim, de suportar essas pressões de água bem maior, tá? Mas como eu disse,
Em suma, o objetivo que está no vídeo é o seguinte: existe um melhor? Não, não existe, né? Depende de cada caso. Um caso, você tem que levar em consideração a segurança, né? A garantia que você vai ter ali e o custo-benefício, o valor, tá? Então é isso, né? Manta asfáltica tem, né, durabilidade muito boa, enfim, aqui tem mais alguns outros pontos, né? Vou passar aqui. Então, vamos lá, conclusão então do vídeo, olha. Após a gente analisar, não existe uma única solução ideal. A escolha do melhor impermeabilizante depende fundamentalmente de 4 fatores. Primeiro, orçamento, quanto que você tem disponível? Condições do local, né? Prazo de execução e a expectativa da durabilidade. Então, basicamente esses 4 fatores, tá bom? Depois eu vou deixar aqui alguns links aqui embaixo também. E é isso, tá bom? Valeu, muito obrigado e até o próximo.